O Dia de Campo na TV já está no ar. O programa da Embrapa que traz para você as novidades da pesquisa agropecuária. Nosso assunto de hoje é o uso do guandu para a recuperação de pastagens degradadas. Pesquisas com a forrageira BRS Mandarim revelam que a espécie é uma boa opção, principalmente para pequenos produtores. Além do baixo custo, a tecnologia é de fácil manejo e contribui com o acúmulo de matéria orgânica e com a reciclagem de nutrientes no solo. Vamos conversar sobre o assunto com a pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste, Patrícia Anchão. Seja muito bem-vinda ao Dia de Campo na TV. Obrigada pelo convite. Um problema comum em propriedades com criação de gado é a degradação das áreas de pastagem. Pecuaristas conhecem bem essa realidade, que começa a mudar com a ajuda da tecnologia. Acompanhe na matéria. Uma tecnologia de baixo custo de implantação tem contribuído para melhorar a produtividade da pecuária brasileira. Pesquisas com a forrageira guandu BRS Mandarim, desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sudeste, apresentam bons resultados para a recuperação de pastagens degradadas. Para os pecuaristas, essa é uma boa notícia, já que um dos grandes problemas enfrentados por eles é a degradação das áreas de pasto. Aproximadamente 80% das pastagens encontram-se com algum grau de degradação, prejudicando o setor e refletindo diretamente no bolso do produtor. Pastagens degradadas perdem o vigor, a capacidade de recuperação natural e a qualidade. O potencial produtivo é reduzido e a capacidade de lotação animal por hectare fica comprometida. A leguminosa guandu BRS Mandarim, consorciada com a braquiária, tem se mostrado uma boa alternativa para recuperar pastagens, com garantia de produtividade e viabilidade econômica para a pecuária nacional. O guandu ele é uma leguminosa forrageira e ele contribui para a recuperação das pastagens porque ele tem a capacidade de retirar o nitrogênio atmosférico, colocar em sua biomassa e depois, quando nós fazemos a roçada do guandu, esse nitrogênio é colocado sobre a superfície do solo. Ele também contribui nessa consorciação como forma de alimentação para os animais. Os animais se alimentam das vagens, né, e das suas folhas mais velhas. O produtor Neto Fernandes, de Vargem Grande do Sul, no interior de São Paulo, trabalha com variedades de feijão guandu há mais de 30 anos em sua propriedade. Desde o lançamento da BRS Mandarim pela Embrapa, ele apostou na nova cultivar. O pecuarista comprovou a eficiência da planta na adubação verde do solo e como alimento para as vacas leiteiras. Desde muito pequeno eu já conheço o guandu, né? E a partir de 1980 eu passei a utilizá-lo como forragem e na alimentação de gado, principalmente de cabras, né? E desde então, dessa década, nós vimos buscando o melhor resultado com a utilização dessa leguminosa para recuperação também de solo. Mas essas variedades antigas, elas tinham uma durabilidade no campo curta, às vezes 1, 2 anos no máximo. E nós buscávamos então a variedade que pudesse ter uma permanência maior. E vimos procurando e acabamos encontrando a Embrapa realizando essas pesquisas com essa variedade de guandu. E para nós foi uma satisfação grata ter encontrado. E passamos então desde o lançamento da semente, vimos fazendo a utilização dela com um resultado excelente, sempre buscando uma permanência maior e que tivesse também uma boa produtividade de sementes e de forragem, né? Isso quer dizer que nós estamos com diversas experimentações aqui no campo, sobressemeando ou então fazendo plantio de uma maneira diferente daquela que buscávamos até então. Em 2013, a Embrapa Pecuária Sudeste instalou uma unidade demonstrativa da BRS Mandarim na propriedade do produtor Neto Fernandes. Desde então,
pesquisadores e técnicos têm acompanhado o desenvolvimento do guandu integrado com a braquiária na propriedade. Conhecemos o senhor Neto Fernandes, fazenda Recanto da Prainha, em 2013, através de uma solicitação dele à chefia da Embrapa Pecuária Sudeste, para averiguar um problema que ele estava tendo na pastagem dele aqui. Chegando aqui, nós deparamos com um produtor de guandu que trabalha com essa leguminosa desde 1980. Para nós foi uma surpresa. E que já estava trabalhando com a nossa variedade, que é o BRS Mandarim, tá certo? A partir daí, as conversas se estreitaram e sugerimos que a unidade fizesse uma unidade demonstrativa aqui, uma unidade de referência tecnológica, um URT. O que foi feito no início desse ano de 2015 foi implantado e agora nós estamos começando o acompanhamento dessa URT. Temos muito que aprender com esse produtor, porque ele tem formas inovadoras de plantio, como a sobressemeadura, que a gente não tinha visto ainda em grande escala, tá certo? E então a gente trouxe para cá o guandu e estamos trabalhando e aprendendo com ele também. Patrícia, por que a degradação é um problema grave e por que ela ocorre mais em áreas de pastagem? A degradação é um problema grave porque ela afeta a produtividade dessas áreas de pastagem, porque também ela tem o viés ambiental. Ela pode prejudicar o ambiente quando nós temos erosão nas áreas, nós temos assoreamento dos cursos d'água. E na área de pastagem? Em área de pastagem, ela é bastante comum, porque as pastagens elas não são tidas como uma cultura. Então, elas não têm um tratamento adequado e isso pode gerar problemas, né? Ao longo do tempo, essa falta de tratamento, de adubação, de manejo da pastagem, levam à degradação de pastagem. E qual a percentagem de pastagem degradada no Brasil? Olha, nós temos ao redor de 80% da área de pastagem com algum grau de degradação. Esse é um valor bastante elevado. E pastagens degradadas influenciam na lucratividade por quê? Sim, as pastagens degradadas, elas influenciam na lucratividade porque a produtividade, o que o produtor consegue retirar de carne, leite dessas áreas é muito pequena. Então, nós temos uma lucratividade comprometida e essas áreas podem, inclusive, gerar prejuízo para o produtor. E por que o guandu é uma alternativa recomendável para minimizar o problema da degradação? Nós temos várias tecnologias para a recuperação de pastagens degradadas. O guandu é uma delas e ele é muito importante por ser uma planta leguminosa. E como essa leguminosa age na recuperação de áreas de pastagens degradadas? Essa leguminosa, ela tem a capacidade de retirar o nitrogênio atmosférico do ar e incorporar isso na sua planta e depois fazer a transferência para a gramínea que está na área. Então, é um processo natural muito importante. Quando o guandu faz esse aporte de nitrogênio na área, ele vai deixar seus restos culturais nessa área e seus restos culturais vão aumentar o teor de matéria orgânica na área. Isso é bastante importante porque, dentre outras coisas, melhora a disponibilidade de nutrientes, aumenta a retenção de água e talvez o benefício maior seja a economicidade desse sistema. E talvez o benefício maior seja a economia que nós conseguimos com essa leguminosa. Qual o custo em sementes para o produtor que quiser utilizar o guandu? O custo é ao redor de R$200 e esse custo ele é diluído em 3 anos, porque o guandu ele permanece, essa tecnologia permanece durante 3 anos na área. E o guandu, ele pode ser integrado com qualquer pastagem? O guandu pode ser integrado com as braquiárias em especial. Plantas que tenham o mesmo porte de crescimento que a braquiária também podem receber essa consorciação com o guandu.
Agora você vai ver como a BRS Mandarim tem beneficiado os animais. Além de ajudar na recuperação de pastagens degradadas, a espécie faz a diferença quando o assunto é ganho de peso do gado. Veja na reportagem. O consórcio do Guandu BRS Mandarim com braquiária também tem contribuído para aumentar o ganho de peso vivo dos animais por hectare. Experimentos feitos na Fazenda Canchim, na sede da Embrapa Pecuária Sudeste, resultaram no aumento do desempenho individual dos animais e na lotação por hectare em comparação com áreas degradadas. Na integração do guandu com a braquiária, o ganho de peso médio por animal foi 51% maior. Durante a primeira safra de implantação do consórcio, o ganho de peso foi de 130 gramas a mais por dia. O ganho de peso por hectare também foi maior em cada safra, sendo 55% a mais na primeira e 170% na segunda. Comparando o tempo que os animais permanecem numa pastagem degradada em relação à pastagem consorciada com o guandu, nós temos uma diferença, uma precocidade para o abate desses animais ao redor de 6 meses. Porque na pastagem de guandu é possível terminar os animais ao fim da estação do inverno, começo da primavera. Na pastagem degradada não foi possível terminar os animais nessa época, nós precisamos de mais 6 meses da época das águas para abate desses animais devido à diferença do ganho de peso. Os animais na pastagem recuperada com guandu, eles ganham mais peso, então eles podem ser abatidos mais precocemente. Normalmente, o gado consome o guandu a partir do início do florescimento, quando surgem as primeiras flores e vagens. O guandu verde na pastagem não costuma ser consumido pelo gado, mas se a planta for picada e colocada no coxo, a aceitação pelos animais é garantida. Um dos aspectos mais importantes na integração da BRS Mandarim com o pasto é o alto potencial para adubação verde, pela adição de nitrogênio. Por ser uma leguminosa, o guandu tem a capacidade de fixar o nitrogênio em nódulos formados na raiz da planta, graças à ação de uma bactéria chamada rizóbio. Isso significa que o produtor recupera o pasto sem a necessidade de usar adubação nitrogenada, ou tem muito menos gastos. O guandu é uma leguminosa que há muitos e muitos anos é usada para alimentação animal e que ultimamente tem merecido mais destaque, principalmente em função de novos materiais, novas cultivares que estão no mercado. O guandu mandarim, por exemplo, que foi lançado aqui pela Embrapa, é uma ótima opção tanto para recuperação de pastagens como para alimentação animal em si. O guandu, naturalmente, no campo ele não é consumido enquanto verde, normalmente, os animais não consomem. Eles passam a consumi-lo após o florescimento e o início de formação de vagens. Mas ele, durante o período chuvoso, o verão, durante sua fase de crescimento, ele tem inúmeras propriedades ótimas para a melhoria das qualidades físicas do solo. E depois ele passa a ser consumido no início da seca, o que também é uma ótima vantagem. O guandu mandarim em si ele foi selecionado para produção maior de forragem, ou seja, maior quantidade de massa, e com isso, para produzir mais massa, naturalmente ele tem que ter um sistema radicular, ele tem que ter mais raízes, um sistema radicular mais desenvolvido. Então, isso faz com que esse sistema, ao se penetrar no solo, melhore as características físicas do solo, auxiliando muito no caso de recuperação de pastagens e de qualquer área degradada. Também, ele, por ser uma leguminosa, tem associação com o rizóbio e fixa o nitrogênio atmosférico que disponibiliza para outra cultura esse material, dispensando assim a adubação nitrogenada.
Patrícia, os animais se alimentam do guandu BRS mandarim apenas quando há escassez na pastagem? Não, os animais se alimentam do guandu quando este floresce. É a época que os animais se alimentam. Essa época ela é muito importante porque é a época que a qualidade da braquiária é menor e o guandu faz aí um aporte de proteína para esses animais e o que melhora bastante a condição deles de ganho de peso. Por que o consórcio do guandu com a braquiária contribui para aumentar o ganho de peso vivo dos animais na pastagem? O consórcio do guandu com a braquiária aumenta o ganho de peso vivo dos animais nas pastagens porque o guandu é uma leguminosa e tem um teor de proteína bastante alto. E as braquiárias, especialmente na época seca, elas têm um teor de proteína mais baixo. Nessa época, os animais se alimentam das duas forrageiras, com isso conseguem um equilíbrio na sua dieta e tem um resultado muito melhor, com aumento de até 100 gramas por dia de ganho de peso. E por hectare também, né? Sim, como nós temos um melhor desempenho dos animais individual, depois nós temos um melhor desempenho por hectare, mas também essa tecnologia do uso do guandu em áreas de pastagem degradadas, ela tem o efeito de aumentar a lotação animal da área. Então, eu associo aí o desempenho individual dos animais com a capacidade de lotação daquela área, e isso aumenta a produtividade. Patrícia, o guandu colabora para evitar o efeito sanfona no gado, que é gordo no verão e magro no inverno? Esse efeito sanfona, ele ocorre nas pastagens que são exclusivas, porque a qualidade da braquiária na época seca é muito baixa. Com a inserção do guandu, há uma melhoria na dieta dos animais e eles passam a ganhar o peso o ano inteiro, evitando esse efeito sanfona. Patrícia, com o uso de guandu, o produtor precisa adubar a pastagem? Com adubo nitrogenado, não. Que é a função da leguminosa nesse consórcio é o fornecimento de nitrogênio. Mas com os outros fertilizantes, a correção do solo, o uso de fósforo, o uso de potássio, sim, se a análise de solo requisitar. Patrícia, qual é a média de economia que o produtor tem no uso do guandu no lugar de adubos químicos? Apesar de o produtor fornecer um único nutriente, que seria o nitrogênio, que é relativo ao adubo ureia, essa economia é muito grande, pode chegar até R$ 800 por hectare, porque o nitrogênio é o adubo mais requerido nesse processo de recuperação de pastagem. O uso do guandu como substituição para esse fertilizante natural é muito importante, porque é uma forma sustentável de aportarmos fertilizantes nessas áreas. Patrícia, qual é a média de economia que um produtor tem ao utilizar o guandu no lugar de adubos químicos? O produtor pode economizar em média R$ 800, porque apesar de o guandu fornecer um único nutriente, que é o nitrogênio, esse é o nutriente mais requerido. Então, ele pode eliminar os seus gastos com adubo ureia, por exemplo. Então, a economia é bastante grande. Sendo um adubo natural, ele contribui para uma pecuária mais sustentável? Com certeza, o uso de leguminosas é extremamente importante para a sustentabilidade da pecuária. O aporte de nitrogênio nas áreas degradadas é extremamente importante, porque quando eu coloco nitrogênio nessas áreas de pastagem degradada, eu aumento o sequestro de carbono e contribuo para evitar o aquecimento global e a emissão de gases de efeito estufa. Facilidade de manejo e pouco investimento para a implantação nas propriedades são as principais vantagens da BRS Mandarim. Com apenas alguns cuidados no plantio, o produtor garante economia de trabalho e no bolso. Veja agora. Para implantar o guandu BRS Mandarim na propriedade, é necessário seguir algumas orientações. A tecnologia é acessível, requer baixo custo e o manejo é simples. A linhagem BRS Mandarim pode ser plantada em qualquer tipo de solo, por ser resistente à baixa fertilidade, mas não se adapta em solos encharcados. O plantio na pastagem
deve ser feito durante a época das chuvas, até a primeira quinzena de janeiro. Antes de plantar, é importante que o produtor faça a análise de solo para verificar a necessidade de correção. O plantio deve ser direto e com a pastagem rebaixada. A profundidade indicada é entre 2 e 5 centímetros, com espaçamento entre linhas de 40 centímetros a 1,20 m, sendo mais recomendado 80 centímetros. Devem ser colocadas aproximadamente 10 plantas por metro linear e a taxa de semeadura deve ser de 30 quilos por hectare. É recomendável que os animais sejam levados para a área um pouco antes da florada do guandu. No início da estação das águas, a leguminosa deve ser roçada e o material remanescente ficar sobre a superfície da pastagem como adubação verde. As plantas roçadas rebrotam e inicia-se outro ciclo. Essa característica é muito vantajosa para os produtores, porque não há necessidade de replantar a leguminosa todos os anos. Para o produtor, significa economia de trabalho e economia para o bolso. Patrícia, qual a forma ideal de plantio do guandu? O guandu ele é plantado em sobressemeadura, então a área de pastagem degradada ela sofre uma roçada e depois nós realizamos em sobressemeadura um plantio direto do guandu sobre aquela pastagem degradada. Essa é a forma de plantio. E o guandu ele pode ser plantado em todo o Brasil? Praticamente em todo o Brasil. Em todas as regiões? Praticamente em todo o Brasil é possível você usar essa tecnologia. E quais as principais necessidades do guandu na hora do plantio? Na hora do plantio é importante a gente atentar para a época do plantio, para uma correção do solo. A leguminosa ela só irá realizar o seu trabalho de fixação biológica de nitrogênio se ela tiver uma base estabelecida. Então nós precisamos corrigir o solo com calcário, se for necessário, e realizar a adubação de correção com fósforo, potássio, com outros nutrientes que não o nitrogênio que o guandu vai aportar para essa pastagem de braquiária. Você mencionou a época, mas depende da região do Brasil onde ela está sendo plantada ou em qualquer época? Ou existe uma época específica? Olha, para a nossa região, é importante a gente realizar o plantio até a primeira quinzena de janeiro, para garantir que essa forragem, esse guandu, esteja florescido na época da seca, que é a época que o gado vai se alimentar dessa pastagem de guandu, dessa pastagem consorciada, e é a época importante para que ele permaneça ganhando peso, evitando o efeito sanfona. A taxa de semeadura varia de acordo com a região, com o tipo de solo, ou a taxa de 30 quilos por hectare é uma constante? A taxa de semeadura ela vai variar com relação ao espaçamento escolhido na área. Então, a gente tem trabalhado com espaçamento até 1,20 m. Então, quanto maior o espaçamento, como consequência, nós temos uma diminuição da taxa de semeadura. E também vai variar de acordo com a cultivar que será utilizada, com o tamanho da semente. Às vezes, eu tenho uma semente maior, né, de uma cultivar que a semente é maior, mais pesada, mas eu tenho que usar o mesmo número e eu acabo tendo que colocar uma quantidade maior. Às vezes a semente é menor, como eu uso aquele mesmo número de plantas, eu acabo usando uma quantidade menor. Então é importante consultar um técnico para realizar esse processo de recuperação de pastagens com guandu. Nós vimos na reportagem que a persistência do guandu é de 3 anos. Esse período gera uma economia para o produtor? Sim, gera uma economia porque não há necessidade de realizar esse replantio a cada ano. O que é feito? Ao plantio no primeiro ano, o guandu se estabelece, floresce, os animais se alimentam daquela planta. Quando da entrada do próximo período das águas, nós realizamos a roçada, depositamos todo aquele material crescido, aquele resto de material morto do guandu sobre a superfície do solo. Isso vai funcionar como fertilizante.
E a planta, naturalmente, após essa roçada, ela rebrota. E isso pode ser repetido ainda mais uma vez, garantindo 3 anos de persistência do guandu nessas áreas. Após esse período, daí eu tenho que realizar um novo plantio, ter um novo gasto com a semente, e com o maquinário, enfim, realizar um novo plantio mesmo. Mas nesse período a qualidade é a mesma do guandu? Sim, ela é uma planta que ela tem essa capacidade de se regenerar, ela rebrota, ela cresce novamente. Então, após essa roçada, é como se eu estivesse iniciando um novo ciclo de pastagem. Para o novo plantio do guandu, depois do período de 3 anos, o material remanescente precisa ser retirado ou ele pode ficar no solo? Não, em nenhuma ocasião nós vamos retirar esse material remanescente. Na verdade, a tecnologia busca esse material remanescente. Esse material remanescente é que vai contribuir com a fertilização nitrogenada dessa área e com o aporte de matéria orgânica, com o aumento de matéria orgânica. Esse aumento de matéria orgânica na área é fundamental, porque ele aumenta a retenção de água, disponibiliza mais nutrientes. O material morto do sistema radicular do guandu vai promover uma descompactação daquele solo. Então, em nenhum momento nós devemos fazer a retirada desse material remanescente, seja nas roçadas, seja no novo plantio. Para o novo plantio do guandu, 3 anos depois, o produtor precisa fazer uma nova análise e correção do solo? Sim, não só nessa época, mas durante o período que o guandu ficou consorciado, realizando a recuperação da pastagem braquiária, é necessário que seja feita essa análise de solo anual. Com os resultados da análise de solo em mãos, o técnico vai poder recomendar as quantidades de calcário e de fertilizantes de correção. Mas as vantagens do guandu BRS Mandarim vão além do baixo custo, da facilidade de manejo e do potencial na recuperação de pastagens degradadas. Na matéria, você vai ver a experiência de um produtor que testou a BRS Mandarim e comprovou que ela também é uma boa alternativa em regiões com pouca chuva. Além de recuperar a pastagem e alimentar os animais, o guandu BRS Mandarim tem outras vantagens. Alto teor de proteína bruta, resistência à seca e persistência e vida útil de cerca de 3 anos são algumas delas. A experiência do produtor Neto Fernandes é uma prova de que a variedade traz benefícios ao dia a dia da propriedade. Os principais usos que eu faço do guandu, principalmente para a alimentação do gado. Depois eu tenho ele como subsolador, né, visto que as raízes dele são bastante profundas e utilizado como um subsolador natural. Né. Utilizo também como sombreamento para o gado, né, na época de bastante calor, que é bastante procurado, quando ele está bastante alto. Né. E também uma coisa importante, como ele tem uma degradação muito fácil quando morto, os canais que ele deixa no solo são muito importantes para o aereamento do solo e para a introdução de água, para que a água possa penetrar melhor no meu solo. Então são vantagens interessantes que eu tenho do guandu. Né? Mas a alimentação para o meu rebanho é a minha principal utilidade dele. Além de ser uma boa alternativa para a recuperação de pastagens, a BRS Mandarim tem outras vantagens. Fornecida no coxo, reduz a quantidade necessária de alimento concentrado para novilhas leiteiras. Boa alternativa para rotação com cana-de-açúcar, ajudando a diminuir a população de nematóides. Excelente capacidade natural de descompactar o solo. Aumenta em cerca de 20% a produção de forragem destinada à silagem quando consorciada com milho e sorgo. Promove a melhoria da fertilidade dos solos pela ciclagem de nutrientes, aumentando os teores de matéria orgânica. Baixo custo de implantação, alternativa de forrageira para áreas com histórico de escassez de chuvas e uniformidade na maturação de sementes, resultando em alta produtividade e qualidade. O BRS Mandarim
ele deve ser recomendado e deve ser feito um trabalho de conscientização dos produtores de uma maneira geral, porque a resposta que ele dá é muito significativa. Eu recomendo, utilizo, recomendo e gosto sempre de falar para todos os meus amigos dos benefícios que ele tem me trazido aqui. É vantajoso sob todos os aspectos. Eu considero o mandarim, hoje, na qualidade de produtor dele aqui na nossa propriedade, como uma leguminosa das mais importantes para o nosso sistema de solo, nosso sistema de clima. Eu consideraria hoje o feijão mandarim, o feijão guandu mandarim, como a rainha das leguminosas. Na Embrapa Pecuária Sudeste, é realizada a avaliação e a seleção de germoplasma de guandu desde 1988. Mais de 40 linhagens puras já foram selecionadas. O guandu BRS Mandarim é resultado desse processo. As avaliações continuam sendo feitas e várias linhagens têm apresentado características favoráveis e valor comercial. As sementes da leguminosa são multiplicadas e vendidas pela Associação para o Fomento à Pesquisa de Melhoramento de Forrageiras, Unipasto. Patrícia, além da recuperação de pastagem, quais são as outras vantagens do guandu? Além da recuperação de pastagem, o guandu ele pode ser usado também para a alimentação dos animais, ele pode ser usado picado depois de... ele tem que sofrer um processo de murchamento e ele pode ser utilizado dentro da propriedade para a alimentação dos animais. O guandu também ele é utilizado como alimentação humana, então ele tem uma série de vantagens. Quais as principais vantagens do guandu BRS Mandarim em comparação a outras leguminosas? A principal vantagem do guandu, de forma geral, não só a BRS Mandarim, em relação às outras leguminosas para a recuperação de pastagem, foi a grande quantidade de massa que ele produziu, né, aportando mais de 200 quilos de nitrogênio para essas áreas, e a facilidade de manejo do guandu em relação às outras leguminosas é muito forte. Ela é uma leguminosa muito fácil de ser trabalhada pelo produtor, pelo setor produtivo. Ela é uma leguminosa também bastante rústica e tem uma adaptabilidade para regiões secas, para épocas secas. Então, ela é uma forrageira especial e que teve um bom desempenho, um desempenho pronunciado, né, um desempenho evidenciado na recuperação de pastagens. O feijão guandu é usado para alimentação humana em algumas regiões do país, ou seja, o guandu também é usado como comida, como alimento. Sim, algumas regiões do país têm por tradição o uso do guandu como uma leguminosa, né, substituindo feijão ou qualquer outra leguminosa como parte da sua alimentação. Mas o BRS Mandarim desenvolvido pela Embrapa também pode ser consumido? Sim, pode ser consumido, sim. O guandu tem sido bem aceito pelos produtores rurais? Sim, essa tecnologia de recuperação de pastagens degradadas com guandu tem sido bem aceita pelos produtores rurais. Eles têm nos procurado. Recentemente, a Embrapa Pecuária Sudeste participou de uma feira onde o maior número de perguntas foi a respeito de pastagens, em especial recuperação de pastagens degradadas. A que você atribui essa boa aceitação? A facilidade, a economicidade? Eu acho que é uma conjunção dos dois fatores, né? É uma tecnologia que traz uma economia muito grande, cerca de R$800 que você evita de uso de fertilizante nitrogenado. E também é uma tecnologia relativamente simples de ser realizada, bastante sustentável, uma vez que não envolve uso de herbicidas, né? Então, essa conjuntura, né, de todos esses fatores associados tem levado a esse grande interesse por parte do setor produtivo.
As unidades demonstrativas, elas estão localizadas no Sudeste ou estão espalhadas pelo país? Elas estão espalhadas no raio de atuação da Embrapa Pecuária Sudeste. Nós temos uma unidade demonstrativa dentro da fazenda da Embrapa e existem outras unidades demonstrativas em fazendas particulares ao redor ali da Embrapa Pecuária Sudeste. E como a Embrapa tem incentivado os produtores a se valerem do guandu na recuperação de pastagens? Nós temos algumas ações de transferência de tecnologia. Na nossa página da Embrapa Pecuária Sudeste, nós temos um vídeo explicando como essa tecnologia é realizada. Nós realizamos palestras sobre essa tecnologia, os efeitos, os benefícios, né? Inclusive os benefícios para o animal, o aumento de ganho de peso por animal e por unidade diária. Nós temos técnicos especializados nessa tecnologia que estão à disposição para responder perguntas, tanto via internet, pelo nosso serviço de atendimento ao consumidor, como também via telefone. Rapidamente, porque o nosso tempo já está acabando, as sementes são facilmente encontradas? Sim, as sementes são facilmente encontradas, especialmente na Unipasto, que é uma associação de várias empresas que comercializa sementes de forrageiras. Nosso programa está terminando. Agradeço a participação da pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste, Patrícia Anchão. Eu agradeço a oportunidade de divulgar essa tecnologia bastante simples e acessível aos produtores rurais. Para mais informações sobre a forrageira Guandu BRS Mandarim, entre em contato com a Embrapa Pecuária Sudeste em São Carlos, São Paulo. O telefone é código de área 16 3411 5600 ou pela internet pelo endereço embrapa.br/pecuária sudeste. E hoje no Minuto do Livro conheça mais uma publicação especial com a marca Embrapa. Cultivo in vitro de plantas, terceira edição, reúne informações sobre cultura de tecidos, um recurso importante para o agronegócio. A obra mostra como a tecnologia pode ajudar a enfrentar um dos desafios da atualidade, que é a necessidade de aumentar a produção de alimentos em um mundo sob a pressão do crescimento populacional e das mudanças climáticas. A publicação está disponível em versão digital. Mais informações você encontra na página da livraria. Anote o endereço eletrônico embrapa.br/livraria. O Dia de Campo na TV fica por aqui. Semana que vem temos um novo encontro. Para assistir a outras reportagens do programa, acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV. Tenha um ótimo dia. Tchau!